Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos falar sobre procrastinação. A gente sabe que procrastinação é quando você deixa para depois algo que você sabe que deveria estar fazendo agora. Você sabe que é melhor fazer logo, mas acaba adiando essa tarefa ou atividade. Isso é uma questão que tem incomodado muita gente, especialmente porque gera consequências ruins, atrapalha na produtividade, no desempenho e no bem-estar. Para vocês terem ideia, um estudo que avaliou o nível de procrastinação em vários países verificou que 20% dos adultos que participaram desse estudo são procrastinadores crônicos. Mas eu achei importante trazer esse tema sobre procrastinação porque está cheio de gente lá fora tentando vender a ideia de que existe algo simples para parar de procrastinar. E aí você vai lá, gasta o seu dinheiro, ou segue as dicas que essas pessoas propõem, mas não consegue parar de procrastinar. A questão é que a procrastinação pode ser um problema bem complexo, e não necessariamente algo simples vai funcionar. Se você já seguiu alguma dica e conseguiu parar de procrastinar, ótimo! Mas se não foi o caso, fica comigo até o final, a gente vai ver algumas razões do porquê é tão difícil parar de procrastinar. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Christine Schwember, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Aqui no canal eu trago vídeos relacionados à psicologia e saúde mental, sempre pensando em como isso pode te ajudar na prática, no dia a dia mesmo. Então, depois desse vídeo, faz um tour pelos outros vídeos que já temos aqui no canal, de repente algum deles pode te ajudar ou pode ser útil para alguém que você conheça. Hoje a gente vai ver alguns elementos que contribuem para a procrastinação e fazem com que seja difícil se livrar dela. Para isso, eu vou usar alguns artigos publicados sobre esse assunto e vou deixar as referências desses artigos na descrição desse vídeo. O que a literatura mostra sobre procrastinação é que quanto mais aversiva é uma tarefa ou uma atividade, maior a tendência dela ser deixada para depois. Ou seja, se você tem algo que é difícil de fazer, algo que você não gosta, que é chato para você, maiores as chances de você procrastinar essa tarefa. Ok, até aí nenhuma grande novidade, né? Mas um outro ponto é que quanto mais distante está a recompensa pela tarefa, maior a chance dela ser deixada para depois. Então imagina, nossa vida já está corrida, já temos várias coisas para fazer, e aí tem algo ali que não vai te dar um resultado agora, só lá na frente. A chance dessa tarefa ficar para depois é grande. Quer ver um exemplo clássico disso? Para nós adultos, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, é algo que só vai trazer resultados mesmo no longo prazo. Você precisa dia a dia se esforçar nesse sentido, mas não necessariamente vai perceber um benefício imediato. E enquanto isso, a comida gostosa, a pizza, o hambúrguer, o chocolate, o sofá confortável está sempre aí disponível, de fácil acesso. Ok, mas isso da gente preferir atividades ou coisas que nos dão um prazer imediato também não é algo tão novo, né? Provavelmente você já ouviu falar disso. Até aqui no canal a gente já pincelou sobre esse assunto também, que muitas vezes a gente acaba cedendo para esses prazeres imediatos e, enquanto isso, acaba sacrificando algo que só vai trazer benefícios no longo prazo. Agora, algo que muitas pessoas não sabem é que existem alguns traços de personalidade que também estão associados à procrastinação. Ou seja, as pessoas que têm esses traços mais intensos, de uma forma mais expressiva, tendem a ter mais dificuldades com a procrastinação. E quais características são essas? Menor autocontrole e mais impulsividade. O autocontrole é uma característica dentro do traço de conscienciosidade e a impulsividade é uma característica dentro do traço de neuroticismo. A conscienciosidade e o neuroticismo fazem parte dos 5 grandes fatores da personalidade, que é hoje em dia a teoria mais aceita sobre personalidade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu vou deixar o link passando no card e na descrição desse vídeo aqui, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa teoria da personalidade. Agora, o que você precisa saber sobre isso? Entendendo que talvez você tenha características de personalidade diferentes de outra pessoa, não faz sentido fazer comparações, porque só de ter essas características um pouco diferentes, isso já vai dar mais facilidade ou mais dificuldade para lidar com a procrastinação. Seguindo na nossa explicação,
tem uma teoria que tenta agrupar esses vários elementos que contribuem para a procrastinação. O principal autor dessa teoria é o Piers Steel. Ele tem um livro sobre esse assunto, A Equação de Deixar para Depois. Falando de forma resumida, essa equação ela envolve a expectativa vezes o valor dividido pela impulsividade vezes a espera, gerando a motivação para agir. O que seria essa expectativa? É o que você espera diante dessa atividade ou tarefa que você quer ou precisa fazer. O quanto você sente que realmente é possível fazer isso. E o valor é o significado que você dá para isso. O quanto você valoriza, o quanto isso é importante na sua vida e vai trazer um impacto para a sua vida. Impulsividade é o quanto você se distrai dessa tarefa ou dessa atividade que você pretende fazer. E espera é o tempo que demora até essa ação ela trazer um resultado concreto. Qual o prazo que você tem até você ter resultados disso? Então, nessa fórmula, para que a nossa motivação para agir seja maior, a gente precisa aumentar a expectativa e o valor e diminuir a impulsividade e a espera. Agora vamos tentar retomar esses pontos que a gente falou e pensar em como a gente pode lidar com isso. Você está procrastinando uma tarefa que é chata ou difícil para você? Agora você já sabe que isso é bem comum, não é só com você que acontece. Mas por que fazer isso é importante para você? Por que se dedicar a uma tarefa ou uma atividade faz sentido na sua vida? Para que a gente consiga se dedicar a algo, se esforçar, ter constância nisso, a gente precisa entender um valor percebido, a gente precisa enxergar a importância de fazer isso. Até mesmo para que a gente possa lidar com o nosso ambiente que é cheio de distrações, cheio de estímulos, sempre tem algo melhor, algo mais atrativo para fazer. Então, ver um sentido nessa tarefa ou essa atividade é fundamental. E não só pelas distrações em si, mas porque você precisa de tempo e de energia para conseguir se dedicar, especialmente se você tem uma tarefa que é um pouco mais difícil. Para você conseguir ter esse senso de capacidade, você precisa de tempo, de energia para se dedicar a isso. Vamos supor, se você quer ler um livro e chega uma mensagem no WhatsApp, o que é mais fácil de ler? Provavelmente a mensagem no WhatsApp, e com isso você já se distraiu. Só que a atividade que é difícil para você, ela não se torna mais fácil com o tempo. Você realmente precisa se esforçar, se dedicar para isso. Então preste bastante atenção em como está o seu ambiente. Não adianta você se cobrar, tentar mudar a sua mentalidade, se o seu ambiente não te ajuda em nada. Se você quer estudar, o seu ambiente está propício para isso? Se você quer se alimentar melhor, comer de forma mais saudável, você tem esses alimentos em casa de fácil acesso? Tente ao máximo diminuir as distrações, para que não precise existir na sua mente esse esforço no sentido de decidir ali o que você tem que fazer. Deixe o ambiente propício para aquilo que você quer ou aquilo que você precisa fazer. E aí, claro, isso pode parecer chato ou tedioso. Você reduzir as distrações ou ficar sem redes sociais, sem YouTube, sem coisas que te distraem. Mas com o tempo, quanto mais você reduz as distrações, mais valor você pode perceber na tarefa e na atividade que você precisa fazer, naquela tarefa que é importante para você. Até isso pode se tornar mais interessante quando você reduz as distrações. E pensando no fator de espera que a gente viu na fórmula de antes, é super importante fazer um planejamento, tentar adequar o tempo que você tem e aquilo que você precisa fazer. Se você tenta colocar muitas coisas em pouco tempo, é provável que você acabe procrastinando algumas tarefas importantes. Então, se você é desse tipo de pessoa que quer fazer muitas coisas e tem pouco tempo, cuida bastante desse fator de planejamento. Uma outra questão que eu considero importante, e eu trago isso principalmente pelo que eu vejo na clínica, é a tolerância ao desconforto. A gente precisa ter uma certa tolerância nesse sentido. Muitas vezes a pessoa procrastina porque ela sente ansiedade ao pensar em fazer a tarefa ou atividade. Só que deixar para depois pode até reduzir a ansiedade naquele momento, mas não no todo. Depois a ansiedade volta e pode acabar até ficando mais intensa ainda. Então avalia como é que você tem lidado com as suas emoções, com seu desconforto.
o fator emocional é um dos fatores que influencia na procrastinação também. A gente falou antes de algumas coisas comportamentais do ambiente, mas o fator emocional também é importante. Então, como você tem lidado com as emoções? Dito isso, muitas pessoas podem não tomar uma decisão ou ter uma atitude porque se sentem indecisas. Muitas vezes, a procrastinação e indecisão são vistas como a mesma coisa. E, de fato, existem algumas semelhanças. Tanto na procrastinação quanto na indecisão, coisas importantes podem não ser feitas. Mas na procrastinação, muitas vezes as pessoas não fazem, deixam para depois e fazem outra coisa no lugar. Já na indecisão, a pessoa ela não se move, ela não sabe o que decidir ou não sabe como fazer isso. Se vocês tiverem interesse, em outro vídeo a gente pode falar mais sobre a indecisão e como ter mais segurança na hora de tomar decisões e ter atitudes. Bom, esse vídeo já está ficando mais extenso do que eu gostaria, mas eu tentei trazer alguns elementos que contribuem para a procrastinação. A minha intenção é que você consiga identificar aquilo que mais te atrapalha, porque assim você consegue estratégias mais efetivas para lidar com isso. Como a gente viu, existem várias coisas que podem influenciar, então não são dicas, não são regras gerais que vão funcionar para todo mundo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida específica, alguma questão ou sugestão sobre esse assunto, ou até sobre outros temas, fique à vontade para comentar. Eu já tenho algumas ideias do que eu poderia trazer também sobre procrastinação, mas os comentários de vocês, as ideias também me ajudam bastante, então fiquem à vontade para comentar. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!